Gente boa, gente bonita, dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre urbanização. No vídeo anterior começamos a ver sobre urbanização brasileira. Vimos que a urbanização brasileira começou a ficar mais intensificada no contexto entre 1870 e 1930, quando a própria industrialização brasileira começou a ser empreendida de fato. Industrialização brasileira essa que a princípio ficou circunscrita às duas grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro, que era a capital do Império e depois capital da República, que foi o nosso centro político e primeiro centro econômico, se nós pensarmos na era da industrialização ou no início dela, e depois São Paulo foi tirando o peso econômico que o Rio de Janeiro tinha, mas o Rio de Janeiro ainda tinha uma relevância econômica forte, de segunda grande capital econômica do Brasil, além de ter o peso político de ser a capital do próprio Estado brasileiro. Isso no final do Império e depois já no período republicano. Tanto o Rio de Janeiro como São Paulo tiveram investimento do setor cafeeiro, que tinha excedente de capital. Esse excedente de capital, inclusive por interesse dos próprios fazendeiros de café, foi utilizado para empreender a industrialização brasileira. A industrialização brasileira, que na sua primeira fase, de 1870 a 1930, ela ficou circunscrita pelas próprias condições de infraestrutura e materiais do Brasil a produção de bens de consumo, como por exemplo alimentos. Tivemos os primeiros alimentos enlatados nessa época, banha de porco enlatada também para fazer alimentos. Claro que isso tinha um problema, porque a solda intoxicava, isso depois causava intoxicação e envenenamento, mas isso é uma conversa para outro momento. Mas havia alimento processado, havia, por exemplo, banha enlatada nesse contexto. Mas a indústria têxtil e a indústria de calçados também tiveram um grande impulso nesse contexto. Ou seja, alimentos, roupas e calçados são bens de consumo. Mas a partir de 1930, com o próprio Estado brasileiro atuando como promotor da economia e também da industrialização, que foi o grande vetor do desenvolvimento econômico do nosso país, as duas grandes cidades brasileiras que tinham crescido anteriormente com os investimentos do setor cafeeiro e foram as primeiras a se industrializarem, Rio de Janeiro e São Paulo, elas continuaram crescendo sempre, continuaram crescendo de maneira absurda e até assustadora, mas também após 1930 até 1960, outras cidades brasileiras também tiveram grande crescimento, ou seja, outras grandes cidades brasileiras que são também capitais estaduais. Porto Alegre, que é a capital mais importante dos estados da região sul, e outras cidades litorâneas brasileiras, como Salvador, na Bahia, e por extensão o Recôncavo Baiano, Recife, no Pernambuco, e a região metropolitana de Recife também cresceu junto, e também Fortaleza, lá no Ceará, ou seja, as três grandes capitais da região Nordeste. Salvador, na Bahia, Recife, no Pernambuco e Fortaleza, no Ceará. Outras capitais também cresceram, algumas de maneira mais evidente, outras de maneira mais tímida, que não tenham tido diretamente influência do contexto industrial, mas o próprio Estado atuando como promotor não somente da industrialização no setor econômico, mas da própria urbanização. Goiânia foi criada nesse contexto pós-1930, inaugurada em 1930 e fundada, perdão, em 1933 e inaugurada entre 1945 e 1947. Goiânia surgiu no contexto de disputas políticas. Goiânia foi a capital de Goiás criada na década de 40. A antiga capital era a cidade de Goiás, lembrando que Goiás era o Goiás Grande, ou o velho Goiás Grande, que abarcava o atual Goiás, que era o sul de Goiás, e o atual Tocantins, que era o antigo norte goiano. Por questão de disputas políticas, as oligarquias agrárias, que eram contra o centralismo político no governo Vargas de 30 a 45, sediados na capital do estado, que era a cidade de Goiás, para tentar desmobilizar e tirar esse poder político,
O Pedro Ludovico Teixeira, que foi interventor aqui no estado de Goiás, com apoio federal de Getúlio Vargas e de toda a máquina estatal federal brasileira, conseguiu as condições para retirar o título de capital política da cidade de Goiás e transferir a nova capital, uma década depois praticamente, para mais próximo do sul do estado de Goiás. E não foi à toa. Pedro Ludovico Teixeira pertencia às elites agrárias da região sudoeste do estado, onde hoje ficam Jataí e Mineiros, que já tinham relações econômicas mais próximas com os grandes centros econômicos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por que não trazer a capital estadual de Goiás para mais próximo do sul, para mais próximo das áreas de agricultura, de economia mais vinculada aos centros econômicos brasileiros como São Paulo e Rio de Janeiro. Goiânia também depois cresceu bastante com a própria construção de Brasília na década de 1960. Continuando então. Detalhe, esqueci de dizer, desculpe. Goiânia recebeu um número de habitantes das zonas das cidades do interior de Goiás, como também das zonas rurais do estado de Goiás, de cidades de outros estados e das zonas rurais de outros estados que vieram para cá na época da construção da capital de Goiás. Brasília passou por uma situação parecida. Pessoas de outros estados, de outras regiões do Brasil, inclusive de todo o Brasil, confluíram em Brasília. Os famosos candangos, principalmente nordestinos do semiárido, que ajudaram a compor a mão de obra necessária para construir Brasília. Brasília também que ajudou no próprio crescimento urbano de Goiânia. Ou seja, as duas com uma relação próxima, uma distância geográfica de pouco mais de 200 quilômetros, mas as relações econômicas e políticas entre elas são relativamente próximas, aliás, são bastante próximas, não somente geográfica, mas econômica e politicamente, e surgiram nesse contexto entre 1930 e 1960, não tendo exatamente relação direta com a industrialização. São casos específicos, mas as outras cidades, as outras capitais tiveram um crescimento urbano maior, tanto habitantes das zonas rurais de seus estados como de outros estados foram para essas grandes capitais, impulsionadas pelo contexto da industrialização. Goiânia e Brasília são duas exceções que eu citei, pelo menos para não perder a chance de mencionar esses casos. Pois bem, após a década de 40, a industrialização ainda sendo empreendida pelo Estado, ela teve um novo elemento de recebimento de migrantes. A concentração fundiária nas zonas rurais brasileiras, a ausência de direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais, tudo isso ajudou a intensificar o êxodo rural das zonas interioranas do Brasil para as grandes cidades, para as capitais, que no caso dos estados concentravam os seus setores industriais, e no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que foram as cidades que mais receberam migrantes a nível nacional, que também receberam trabalhadores rurais, que fazendo parte do êxodo rural, não tendo como conviver ou viver onde estavam, porque a concentração fundiária nas mãos dos grandes fazendeiros era terrível e a ausência de direitos trabalhistas também desestimulava a continuidade deles na zona rural. Eles também queriam, por ouvir falar, os mesmos direitos trabalhistas que os trabalhadores urbanos tinham, ou seja, eles queriam se tornar trabalhadores urbanos, com acesso a salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, aposentadoria e outros benefícios sociais que os trabalhadores urbanos tiveram e que os trabalhadores rurais demoraram algumas décadas depois para conseguir. E para finalizar essa parte da urbanização brasileira, bem breve, bem rápida, a década de 60 teve o terceiro grande impulso migratório de êxodo rural para as grandes cidades, principalmente para as grandes cidades, tanto as capitais estaduais como as grandes capitais econômicas brasileiras, que concentravam a maior parte do parque industrial brasileiro. Nesse caso, associado à concentração fundiária, também teve a questão da modernização agrícola, da década de 1960 em diante.
Modernização agrícola, onde os grandes latifundiários, com capital tanto estatal quanto capital internacional, conseguiram modernizar suas práticas agropecuárias, tanto com a utilização de maquinário moderno como também de insumos agrícolas, maquinário moderno como tratores, e insumos agrícolas como fertilizantes químicos que corrigiam, entre aspas, a falta de fertilidade dos solos do centro-oeste e da Amazônia, e também os defensivos agrícolas, que popularmente são chamados de agrotóxicos, que são venenos que atingem as pragas que afligem certas plantações. Os inseticidas são aqueles que combatem os insetos, e os fungicidas são aqueles que atingem, os fungicidas atacam os fungos que afligem certas modalidades de cultivos nos grandes latifúndios do interior do Brasil, que se mecanizaram, que expulsaram os trabalhadores rurais e que provocaram a terceira grande onda migratória do êxodo rural do interior do Brasil para as grandes cidades, as capitais estaduais e também para os grandes centros industriais. Pois bem, daqui a pouco continuamos.